Fala galera da internet, olá, para você que está nos acompanhando aí na internet, pelo YouTube, pelo Instagram, sejam bem-vindos. Nós somos aqui a equipe do Colégio Luciano Feijão de Literatura. Eu sou o professor Raul Castro. E eu sou o professor Renan Torres. A gente veio te dar umas dicas importantes dos livros da UVA que você não pode esquecer. Tudo aquilo que você não vai deixar de usar no seu vestibular. Exatamente. Basicamente são 5 livros, vamos a eles. Nós temos um livro romântico, que é 5 minutos. Nós temos um livro realista, naturalista, que é a normalista. E temos também, basicamente, um livro modernista, que no caso é Seara Vermelha. Temos também As Três Marias, certo? Também da Raquel de Queiroz, um livro modernista e um livro pré-moderno, que no caso é Recordações do Escrivão Isaías Caminha. É importante você saber que no vestibular da UVA, independente da obra que caia, sempre há determinadas questões que são necessárias para que você possa acertar a sua questão. Exemplo, o que eu preciso saber para o vestibular da UVA? A escola literária, as características da escola literária, as outras obras mais importantes do autor, o protagonista e os personagens principais da obra, além de outras observações sobre o enredo, como a questão de doenças, mortes e personalidades citadas. Outra coisa também que é muito importante lembrar são os momentos históricos que acontecem mediante essas fases literárias. Por exemplo, saber o que aconteceu historicamente durante a fase do romantismo, do pré-modernismo e até mesmo do próprio modernismo. O interessante é que você sempre fica acompanhado na questão do fichamento da obra. O que eu sempre recomendo? Você não tem tempo para fazer a leitura da obra? Veja o resumo completo, faça um pequeno fichamento. E se você ainda tem tempo para fazer a leitura da obra, você pode fazer seu próprio fichamento e ter outra dica muito importante. Geralmente, o vestibular da UVA, ele traz uma questão sobre o significado de palavras que são retiradas de dentro da obra. Então, você está lendo um livro, o que você pode fazer? Desconhece aquela palavra, pois grifa, pesquisa o significado e guarda para sua revisão. Ou ver os nossos resumos, por exemplo, no livro A Normalista, bem como também no livro As Três Marias, feita por mim e pelo professor Renan. Esses livros possuem vocábulos no final que você pode estar dando uma pesquisada. Então vamos começar aqui com as dicas básicas, tá? O livro A Normalista, do Adolfo Caminha. Um livro importante, recém-colocado aí na lista da UVA. É um livro que trata basicamente de 2 assuntos centrais. Primeiro, o relacionamento abusivo do João da Mata para com sua afilhada, que no caso é a Maria do Carmo, e a crítica à sociedade fortalezense. É um livro muito importante, que traz elementos históricos importantes da época, como a cidade de Fortaleza, por exemplo, no século XIX, mas trabalha também com a questão naturalista, patológica, sexual do homem, mediante aquela lei do determinismo, ou seja, a lei do mais forte, onde o João da Mata, um velho, já bem experiente, traquejado socialmente, seduz uma pobre moça, que no caso é a Maria do Carmo. Já As Três Marias, da Raquel de Queiroz, nós temos um aspecto muito importante. O livro tem uma perspectiva de autobiografia, onde a personagem principal, que é a Maria Augusta, ela é um tipo de representação do que possivelmente a Raquel de Queiroz sofreu ou vivenciou na sua vida. Nós temos como as 3 personagens principais a Maria Augusta, que também chamamos dela de Guta, a Maria José e a Maria da Glória. As 3 personagens, elas se encontram num determinado colégio, elas viram amigas e elas mantêm essa amizade até fora da escola e cada um segue sua vida de maneira totalmente diferente. Uma ou duas, talvez, com um final trágico, você vai saber isso aqui futuramente, e a outra vai ter justamente o final que eu não diria que foi tão trágico, mas que está dentro da realidade brasileira. Exato. O livro Seara Vermelha é publicado pelo grande autor Jorge Amado, e é um dos livros, digamos, de caráter mais social e político de toda a grande biografia dele. Basicamente, o livro trata de uma série de eventos que vai acontecer. O livro possui basicamente 2. O livro 1, que é chamado Caminhos da Fome, e o livro 2, Caminhos da Esperança. O livro 1 trata basicamente de todo o percurso de uma família sertaneja que é expulsa das terras onde estava e basicamente tenta chegar até Juazeiro, para depois chegar em Pirapora, para depois chegar na tão sonhada Canaã, que seria, no caso, São Paulo. E durante o percurso são 11 pessoas, mas apenas 5 chegam de fato ao seu destino. Na segunda parte do livro, no livro 2, vai contar a história dos 3 filhos de Jerônimo, desse mesmo sertanejo que estava lá nos Caminhos da Fome. Basicamente, um deles é o José, que é também conhecido como Zé Trovado, é cangaceiro. O outro é o João, ou no caso o João, e o outro é o Juvencio, que no caso é o Neném. O Juvencio, basicamente, ele exerce um protagonismo maior, porque ele se filia ao Partido Comunista. E o livro tem uma pegada bastante vinculada à esquerda, principalmente Seara, porque remete à terra de cultivo, mas também de uma determinada agremiação e partido. Vermelho, porque representa o Partido Comunista, mas também representa de que é feita as grandes lutas sociais, à base de sangue.
Também temos 5 Minutos de José de Alencar. Esse livro é importante por seguintes motivos. Primeiro, nós temos um livro do romantismo urbano, então tudo aquilo que é estereótipo do romantismo você vai encontrar no livro. E para a gente encerrar, fica a seguinte dica. Vai revisar as obras, faz o seguinte, veja em cada obra escola literária, protagonista, temática da obra e verifique todas as doenças e mortes, além das personalidades que aparecem na obra e, como o Raul falou, os fatores históricos que têm relação direta com cada escola literária dentro da obra literária. Para você que vai fazer a prova específica, muita atenção também na leitura do texto. Muitas vezes a avó pergunta logo na primeira questão, quem é a personagem central do texto? E não confunda com a personagem central do livro. Também é bom dar uma olhadinha, por exemplo, em figuras de linguagem. Lembrar se metáfora é figura de pensamento, figura de palavra, enfim. Lembrar, por exemplo, eufemismos, ironias, hipérboles. A uva sempre vai perguntar sobre figura de linguagem, sobre a personagem central daquele determinado texto. E não subestime literatura na uva. Geralmente as pessoas pensam que a prova de literatura ela vem a ser a mais fácil, mas aconteceu e pode voltar a acontecer de uma prova específica de língua portuguesa, você ter 5 questões de literatura e 3 ou 4 questões estarem contextualizadas. O que seriam essas questões contextualizadas? Você não acerta se você não tiver tido uma boa análise do livro, uma boa leitura do livro. Então cuidado para não esperar apenas questões previsíveis, como temática e personagem principal. E gente, essas são as nossas dicas. Muito obrigado e boa sorte no teu vestibular. Muito obrigado e até mais.